Olá, eu sou Vini Andrade, terapeuta de família, e neste canal eu te ajudo a restaurar, transformar, proteger e potencializar a sua família. Hoje a minha conversa foi com o Lucas Maia, meu amigo, irmão em Cristo. Ele é coordenador comercial do Grupo Salos e o Lucas é noivo da Marcela. E esse podcast vai ser uma conversa justamente sobre o noivado do Lucas, como ele fez para encontrar a Marcela, como a fé cristã o ajudou e o orientou para encontrar a sua noiva, como eles estão se preparando para casar, como ele vê o casamento. Essas e outras perguntas o Lucas vai nos responder. Como é que um homem cristão faz para se preparar para casar? Você vai descobrir nesse podcast. Que Deus te abençoe. E hoje eu estou com meu irmão em Cristo, Lucas Maia. Lucas, que privilégio ter você aqui comigo. Hoje nós estamos inaugurando uma nova linha editorial no canal também. Você é o primeiro noivo, oficialmente, que eu entrevisto aqui no canal. Eu estava focando esse período nas entrevistas com os pais. Eu iniciei também aqui uma entrevista com o Gabriel recentemente, falando da função marido. E hoje você, meu irmão, será o primeiro noivo que eu vou entrevistar. Antes de mais nada, eu quero dizer que você é uma inspiração para mim, você sabe. Você tem uma liderança nata. Eu vejo, acompanho o trabalho que você tem desenvolvido lá na nossa igreja, na igreja de Itaquera. Então, sim, eu fiz muita questão que o meu primeiro entrevistado nessa linha editorial de noivos fosse você. Lucas, você é coordenador comercial, né, do Grupo Salos. É um grande privilégio aqui. A sua noiva é a Marcela. Tenho o privilégio de caminhar com vocês. Obrigado por estar aqui no canal, viu, meu irmão? Uma honra. Ô, Vini, obrigado primeiramente pelo convite, né? Estendo os elogios, você também e a Dulce são uma inspiração para mim e para a Marcela, né? Nós olhamos vocês assim com um olhar muito carinhoso, né, de admiração, de amor, de respeito. São pessoas que nós se espelhamos muito, né? E para mim é uma honra seguir com você essa caminhada em Cristo, né, na nossa igreja, estando ali junto. E eu vejo que cada vez mais o Senhor vai abrir essas portas para nós. Para mim é uma honra estar aqui, meu amigo. Amém, Lucas. Lucas, então antes de nós entrarmos no tema do noivado, propriamente dito, fala um pouquinho para nós do seu histórico familiar, para o pessoal te conhecer. Perfeito. Sou um caçula, né, de 2 irmãos, né, de 3 irmãos eu sou um caçula, né, minha irmã Juliana é a mais velha, meu irmão Iago é o do meio e eu sou o caçula, né, meus pais Moeva, Maia e Cícero João, né, meu pai é criado ali numa família de 13 irmãos, então eu tenho 13 tios ali da parte do meu pai, né, e foi uma experiência muito boa de início, né, ali a quantidade de tios, e depois é um pouco assustador, né, porque às vezes a gente tem que, vou dar um exemplo em festa, essas coisas, né, a gente precisa ter esse carinho de convidar, e às vezes a gente não vai conseguir convidar todos, né, então eu tenho desde o início ali um bom relacionamento com meu pai, né? Tive o prazer de trabalhar com ele por 5 anos ali na feira, foi o meu primeiro emprego, né? Meu pai com um relacionamento difícil com o próprio pai dele, meu avô, um relacionamento bem pegado, né? Vamos dizer, a moda antiga, um relacionamento que tem os seus princípios, mas também tem alguns excessos, né? E até no início a gente teve bastante dificuldade no sentido de demonstrar o amor, né? Meu pai, de início, a gente beijava, ele ficava meio receoso, o meu avô, mas com o tempo nós conseguimos quebrar essas barreiras, né? Hoje ele é casado com a minha mãe, eles não têm um relacionamento tão firmado, né? Um relacionamento um pouco com algumas dificuldades por causa de algo mesmo que os dois plantaram. Nós sabemos disso, né? Eles sabem disso, mas são uma inspiração para mim, para os meus irmãos, né? Minha mãe é uma guerreira, assim, não tenho o que falar dos dois. Eu acho que todo mundo erra e todo mundo acerta, né? E eu vejo assim eles uma grande inspiração para mim, né? Para minha vida como casado também, né? São
pontos positivos e negativos que eu vou levar muito para minha vida. Muito bacana essa sua fala de olhar os seus pais como seres humanos que acertam e que erram também. Que às vezes a gente tende a trazer os erros dos pais e a gente acaba culpando os pais porque erraram de tal forma, mas essa visão é uma visão muito madura, né, de compreender que são seres humanos falhos e que deram o que podiam dar. Muito bacana, 13 tios, hein? Que família grande. Isso só da parte do meu pai, né? Da minha mãe eu tenho mais 3 tios. Olha só, é 3 muita tios. gente mesmo. Olha, eu passei esse desafio, Lucas, para convidar os meus tios, a minha família para o meu casamento, e eu compreendo você, viu? Lucas, e o que é o casamento para você? Então, você ainda não casou, você e a Marcela, vocês são noivos. Antes de casar, né? Qual é a sua visão sobre o casamento? Ô, Vini, é até um pouco, assim, doloroso falar, né? Casamento, para mim, sempre foi um sonho, né? Desde criança, né? Eu acho que não tenho certeza, sempre foi uma das primeiras metas minhas, assim, gerar família, ser pai, ser esposo, ter, assim, o meu papel como esposo, né? Eu, particularmente, não conhecia muito, biblicamente, no meu início, né? Eu me converti há 3 anos, vou completar 4 anos de conversão, dia 15 de dezembro desse ano, né? E eu tive um relacionamento de 5 anos, quase eu perdi isso, né? Essa essência de casal, essa essência de família, essência de marido, essência de ser pai, né? Então, é muito frustrante quando nós conhecemos uma pessoa que não vive um propósito parecido com que o seu, né? Então, infelizmente, eu tive quase isso sepultado, esse sonho, né, desde criança. Então, o que eu vejo hoje, o que é o casamento, para mim, é uma realização de um sonho. É um desejo maior do que eu mesmo, né? Quando eu olho, eu vejo muito propósito de Deus. O casamento, eu vejo muito a aliança, né? Fio de 3 dobras ali, quando nós falamos na palavra, né, façamos ali e entendemos que Jesus, Deus escolheu fazer as coisas em conjunto, né? Então, por que eu vou escolher viver sozinho? E sempre sendo um sonho meu, né? Infelizmente, quando a gente não conhece a pessoa certa, às vezes a gente sepulta isso, né? Pela glória de Deus, eu conheci uma pessoa que tinha o mesmo sonho do que eu, né? Isso foi revivendo dentro de mim. Então, o que eu enxergo hoje o casamento é um sonho para mim. É um sonho mesmo que eu creio que Deus ele implantou no meu coração desde que eu estava no ventre da minha mãe. Muito legal. E você mencionou a questão que esse relacionamento que você teve anteriormente meio que quase desmanchou esse sonho que você tinha. Mas bom que você conseguiu agora, né? Lidar com isso, seguir em frente, e o Senhor tem te conduzido agora na escolha da sua namorada, da sua noiva, Marcela. Eu sei que você vai falar um pouquinho dela. E, cara, eu reconheço que essa sua visão de casamento, de querer ser pai, ser esposo, ser marido, isso diz muito também sobre a sua família de origem, né? Ou seja, você, de uma certa forma, enxergou nos seus pais esse modelo a ser reproduzido. Muito bacana isso também. Lucas, e como a fé cristã, meu amigo, você mencionou que você é cristão, vai fazer 3 anos agora, é isso? Vai fazer 4 anos, dia 15 do 12. Ah, vai fazer 4 anos, dia 15 do 12. Ó, eu faço aniversário dia 14 do 12, então a gente vai celebrar o meu aniversário e os seus 4 anos no Evangelho. Glória a Deus. Lucas, como a fé cristã te ajudou na escolha da sua namorada? Cara, e essa pergunta é muito importante porque nós lidamos com muitos jovens na igreja, né? Nós fazemos Sim. parte da coordenação New Fire, que é a rede jovem da igreja de Itaquera, e um dos desafios é assim, às vezes o jovem começa a namorar, puxa vida, o namorado ou a namorada não é da igreja. E aí gera uma certa preocupação, aquela coisa toda. Como a fé cristã te ajudou na escolha da sua namorada, da Marcela? Perfeito, Vini. Na verdade, 100%, né? Porque eu iniciei, na verdade, um propósito de oração, né? Eu criei ali dentro de mim uma necessidade muito de buscar a Deus, né?
porque eu estava triste, estava chateado pelo término que aconteceu. E eu coloquei assim, eu falei para Deus aquele dia do término, né? Falei, Deus, eu creio que foi a sua vontade e eu creio que o Senhor colocará uma pessoa certa na minha vida. Eu não vou desistir do meu sonho. Eu creio que nesse dia o Senhor está renovando esse sonho meu. O Senhor está transformando esse sonho em realidade, mesmo que eu não enxergava a pessoa, mesmo que eu não conhecia a pessoa. Então, eu comecei um propósito de oração sobre isso, sobre o Senhor colocar uma pessoa certa na minha vida, uma pessoa que faria a diferença, e não fisicamente, não da forma que ela era, mas da forma que eu conseguiria chegar mais próximo de Deus. Então, eu não coloquei a parte física, né, e a parte, vamos dizer, estética da pessoa. Eu não orava por isso, viu? Eu não orava pela pessoa ser de olhos azuis, ser loira, ser morena, ser alta, ser baixa, ser gorda, ser magra, ser mais fortinha. Não, não foi isso. Foi mesmo o propósito de estar próximo mais do Senhor. E eu sabia que Ele iria me honrar de uma forma que eu não esperava. E Ele me deu uma princesa, né? E aí vou falar da Marcela, é uma pessoa que não só me fez chegar mais próximo de Deus, mas ela fez eu renovar ela, né? O Senhor usando a vida dela, eu chegar mais próximo desse sonho, né? Cada dia mais, assim, nós juntos construindo algo em comunhão com o Senhor totalmente direcionando todas as nossas vontades. Então, a fé cristã foi 100% importante. Eu entender o que é um relacionamento cristão. No primeiro dia que eu conheci a Marcela, nós estávamos conversando, nós éramos da mesma célula, e, coincidentemente, nós se conhecemos através de um biscoito, né? Uma bolacha que minha mãe faz, chama beliscão, é aquela massinha com uma goiaba dentro. E aí eu postei no meu Instagram, e ela viu e ela comentou, né? E, coincidentemente, ela gosta da mesma bolacha que eu gosto. E isso trouxe uma conexão. Eu creio que uma conexão do céu. E aí a gente começou a conversar e a gente fala muito isso, né? A cristocidência. A gente estava na mesma célula e isso gerou um relacionamento de amizade. E todo grande relacionamento, ele tem um grande laço de amizade, né? E a gente construiu isso juntos. E num belo dia eu perguntei para ela o que você enxergava no nosso relacionamento de amigos. Se era uma amizade ou era algo a mais. E ela falou assim, eu vejo uma boa amizade, mas eu enxergo algo a mais também. E eu tive uma atitude que eu não imaginava, porque eu era novo na fé, e eu sou novo na fé ainda, né, dizendo 3 anos, 4 anos, e eu falei, vamos orar por isso. E eu não sabia como lidar um relacionamento cristão. Então eu falei, vamos orar. Ela falou, tudo bem, vamos orar. E aí eu comecei a perguntar para as pessoas que são referências para mim, como o meu irmão, né, que está há bastante tempo na fé. Eu não tinha um bom relacionamento com todos na igreja, eu não frequentava 100% a igreja ainda, eu iria todo domingo para o culto, mas você ir para o culto não quer dizer que você é um verdadeiro cristão e ama Jesus acima de tudo, né? Então, quando eu entendi isso, perguntei para o meu irmão, ele falou, aí você precisa escolher o que é corte, né, como vocês vão fazer. Aí eu fiquei pensando, eu comecei a pesquisar. E a Marcela, nós olhamos um para o outro e falamos, vamos orar. E quando nós iniciamos um tempo de oração, né, de 3 meses, no dia que a gente encerrou, eu falei, vamos falar com seu pai, nós não expor, Vini, algo importante, né, não adianta a gente iniciar com a fé, pedir para o Senhor direcionar e a gente não tomar um posicionamento também. Nós sabemos que o Senhor não vai vir no meu ouvido, no ouvido da Marcela, é ele, é ela. Nós precisamos, em oração, isso frequentemente, orarmos juntos, né? E nós iniciamos algo na pandemia. Então, nós não orávamos pessoalmente, orávamos digitalmente. Então, isso mostra como o Senhor direcionou o nosso relacionamento. A gente orou 3 meses, nós conversávamos 3 meses, mas ninguém sabia. Ninguém sabia, Vini. A nossa vida de namorados, nós só conseguimos expor, pela glória de Deus, após o pai dela estar ciente, a mãe dela estar ciente, os meus pais estarem cientes. Então, nós
infelizmente, hoje vemos, né, a fé cristã, ela tem que mover, a gente precisa amar Jesus acima de tudo, e ele tem que mover o nosso relacionamento, tem que ser algo que ligue o casal, mas tem muitos casais hoje, eles têm um relacionamento antes de se colocar aos pés do Senhor. Então, é muito fácil eu conhecer uma pessoa, é muito fácil, mas é muito fácil eu é muito difícil eu esperar o Senhor direcionar se é aquela pessoa ou não. Então, eu exponho a Marcela se eu direcionar pelo físico antes da fé. Então, nós juntos, né, e eu creio que a pandemia nos ajudou muito, e isso que a gente, primeiramente, buscou sempre o Senhor. Sempre o Senhor. Então, nós não começamos o nosso relacionamento sem os pais dela saber. Mas antes disso, nós oramos 3 meses. Depois que o Senhor nos confirmou, e foi no primeiro culto do New Fire, no Monte de Guanás, né, que o Senhor confirmou que seria ela e eu seria o namorado da Marcela, foi no Monte. E aquele dia a gente ficou muito surpreso e feliz, porque foi algo no lugar que tem algo muito grande do Senhor, né, que é o Monte, e ali a gente iniciou uma trajetória. Quando nós pedimos para o pai dela, conversamos com o pai dela e com a mãe dela, ele pediu para a gente orar mais 3 meses. Então, só de oração, eu e a Marcela ficamos 6 meses orando, né? Nos 3 primeiros meses, ninguém ficou sabendo. Foi algo mesmo, o Senhor, eu e ela, algo particular de nós 3, que só o Senhor sabia. E depois de 3 meses de oração, nós conversamos e nós iniciamos mais 3 meses, completando 6 meses de oração, para a gente assumir o nosso relacionamento, para aí sim outras pessoas verem e saberem, né? Nossa, cara, que testemunho maravilhoso, Lucas. Uma vez, alguém fez uma pergunta assim para o pastor: pastor, como o senhor faz para ter todos os seus filhos na igreja? Aí o pastor falou assim: ó, eu casei bem, ou seja, ele trouxe todo o mérito para a esposa. Isso mostra a importância de casar bem. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero trazer é que como vocês consagraram realmente esse início de relacionamento, né? Foi muito orado, muito consagrado. E eu quero destacar que nas suas orações, né, você não orava por aspectos físicos, mas você orava por caráter, uma mulher que realmente te aproximasse de Deus, que viesse de uma boa família, obviamente, que viesse a ser uma de fato com você. Cara, ó, eu vejo que hoje em dia essa clareza ou esses estímulos que você tomou para iniciar o relacionamento, a oração, não orar por questões físicas e consagrar 3 meses junto com a Marcela, eu vejo de uma forma geral muitos jovens não adotando essa conduta e essa postura para iniciar um relacionamento. Hoje em dia, a atração física, aquela coisa do corpo, do sensual, tem falado muito mais alto hoje, infelizmente, e talvez tenha sido esses os motivos de muitos términos, né? Porque o casamento tem os seus desafios, o namoro, eu acredito que vocês já devem viver desafios, faz parte, 2 seres humanos comuns, e se nós olharmos somente para questões físicas, somente para atração sexual, que eu sou jovem, eu tenho que curtir a vida agora, a pessoa vai se frustrar. Eu estava até, um comentário antes de te fazer a próxima pergunta. Eu casei com 22 anos com a Dulce, Lucas. Você tem quantos anos? Tenho 28. 28. Eu casei com 22, a minha esposa com 24 anos. Muitos me falaram assim: Vini, mas você casou tão cedo. Com 22, você nem aproveitou a vida. E esse aproveitar a vida é assim, ó. Você nem fez sexo com outras pessoas. Sim. Você nem conheceu outras mulheres. Você já casou. E esse teor sexual, assim, cara, isso é um perigo para os jovens. Fala, Lucas, você ia falar. E isso é um peso, né, Vini, que a gente, às vezes, escuta um pouco da sociedade, né? A sociedade, ela estipula algo para nós, né? Um exemplo, nós estamos namorando há 3 anos, nós vamos completar ao ano que vem, né? 3 anos e quase 4 anos, porque só de oração, nós se conhecendo vai ter 4 anos. E muitas pessoas, até mesmo da igreja, né? Não só da nossa igreja, mas outras pessoas comentavam: nossa, mas vocês vão esperar tanto isso? Por que vocês estão esperando, né? E nós entendemos que, se nós consagrarmos o nosso relacionamento com o Senhor, não tem tempo.
O Senhor, ele prepara tudo no momento certo, na hora certa. Senão nós não entendemos a palavra do Senhor, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, se eu caso com ela com 3, 4, 5 anos de namoro, isso não importa. O importa é a estrutura que eu quero dar para ela e a estrutura que eu quero ter na minha vida. Então, muitas coisas o Senhor nos mostrou que a gente precisava acelerar. E não foi a gente acelerando, foi o próprio Deus. Então, um exemplo, eu quero me organizar para comprar a minha casa. Vini, não foi nós que se organizamos, o Senhor nos deu a casa. Porque a gente consagrou 3 meses, não foi para nós mostrarmos que nós éramos crentes, né? Eu era novo na fé. Nesses 3 meses, eu tinha nenhum ano de conversão. Mas quando eu iniciei um propósito individual com o Senhor, eu falei, eu não queria uma pessoa, Deus, para mim ter uma vida, um exemplo, sexual ativa. Senão eu nem me tinha me convertido. E é isso que muitas vezes a gente, nós jovens, não entendemos. O que eu estou vivendo, né? É por isso que, quando a gente fala, a fé cristã, ela é muito importante. Se você não crê em Cristo, você não vai crer na família. Se você não crê em Cristo, você não crê na verdade, que é um relacionamento em santidade, né? Então, nós se consagramos 3 meses de oração, só eu e ela, Senhor, eu e ela. E o Senhor nos abriu tantas portas nesses 3 meses de se conhecer mais do que muitas coisas de eu tocar no corpo dela, de ela tocar no meu corpo. Então, a gente não precisa pular etapas. A fé cristã, ela mostra que a gente acreditar em Cristo, acima de tudo, ele não só mostra um caminho para nós, mas ele mostra a verdade e a vida, que é ele mesmo. Então, às vezes, a gente quer tanto seguir uma vida em conjunto com uma pessoa, namorar com uma pessoa, mas a gente quer pular etapas, né? E a Marcela tem uma frase que ela sempre fala, nunca pule processo, mas viva ele, porque vai fazer você chegar até o propósito. Sim, sim, ó, e veja, cara, a parte sexual, penso eu, tem que ser a menor motivação para casar, porque depois que você casa, cara, não é da forma que a gente imaginava enquanto a gente namorava, assim, vou casar para fazer sexo. Meu, todos os casais, Lucas, que eu atendi, que vieram com problema, que a queixa era, a nossa vida sexual está ruim no setting terapêutico. O problema não era o sexo, o problema era a comunicação. O problema era a falta de compreensão, a falta de intimidade que afetava a vida sexual. Então, essa motivação do sexo, e tem que casar para fazer... Cara, essa motivação é errada, cara, não tem que ser isso. Eu acho que esse é o caminho que vocês traçaram mesmo. Como é que nós estaremos no centro da vontade de Deus? Como é que a gente vai se preparar para estar no centro da vontade de Deus? E louvado seja Deus pela vida de vocês. Lucas, depois que vocês iniciaram o namoro, como vocês estão fazendo hoje para se preparar para casar? Ok, então agora vocês já estão um período juntos, você já convive com a família dela, ela convive com a sua, agora vocês já noivaram, né? Então vocês já são noivos, já pularam a etapa do namoro. Como é que vem agora essa preparação para casar de fato? Mudou alguma coisa? Não mudou? Como que é? Eu falo, Vini, que é o princípio de tudo, né? Se você hoje não escuta o pai e a mãe, honra eles de uma forma assim clara, nós não iniciaríamos um relacionamento fixo, né? Assim, um relacionamento forte. Seria um relacionamento, né, difícil. E o preparo do casamento, ele inicia já no primeiro dia do relacionamento. Porque eu estou em esse relacionamento com a Marcela por qual motivo? Qual que é o meu propósito com ela? E aí tem que ser definido desde o início. Não adianta eu iniciar algo que eu não tenho perspectiva de casar. Então, eu iniciei algo com a Marcela sabendo das minhas dificuldades, sabendo das minhas limitações, e eu expus isso para ela, desde o início. E ela também. Então, eu não amo a Marcela pelo que ela pode me entregar. Eu amo pelo que ela é. Isso acima de tudo. Então, ela é uma grande namorada para mim, ela é uma grande noiva e vai ser uma grande esposa para mim. Então, eu já desenho isso dentro da minha cabeça, Vitor, que a importância dela na minha vida não é só, né, como nós citamos agora, sexualmente falando.
ela é uma companheira desde o meu relacionamento, desde o nosso namoro, né? Hoje nós tomamos um passo de noivar, não foi porque a gente está com a conta cheia ou porque a gente já tem a casa. Isso é um complemento que o Senhor nos abençoou. Mas se a gente, dentro do nosso relacionamento, não pensa no noivado, não pensa no casamento, de verdade, eu acho que não está no caminho certo. Porque eu não posso iniciar algo se eu não projeto o final. Nós iniciamos uma vida cristã, pregamos o evangelho, por qual motivo? Para chegar no projeto final, que é o céu. Então, o meu projeto final com a Marcela é o nosso casamento. Então, desde o início, nós olhávamos para o casamento. Então, nós iniciamos ali 2, 3 meses oficialmente de namoro. A gente já pensava no apartamento. Nós já pensávamos na nossa casa. O nosso projeto era ter a nossa casa antes de casar. E a gente colocou muitas coisas no papel, né? Mas se a gente não tem atitude, a gente não consegue fazer algumas coisas, né? E a gente entende que, assim, hoje nós enxergamos, né, a preparação do casamento como um processo. E no dia que a gente vai casar, o Senhor vai nos abençoar com um propósito, que é unir a família. E aí vai iniciar um novo processo, um processo de casados, que aí a gente vai ter que ter paciência um com o outro, né? Alguns conflitos serão necessários para nos forjar, para nos abençoar, para nos trazer mais entendimento de quem ela é, do quem eu sou. E isso vai iniciar. Mas hoje, o nosso primeiro preparativo, Vini, hoje eu posso falar assim com maior certeza, foi no primeiro dia que eu fui falar com o pai dela. Eu de colocar para eles e colocar para minha família que o principal motivo de eu estar ali era de casar. Ah, mas você foi falar que queria namorar. Sim, mas eu tenho o processo, eu quero entender esse processo. Mas o meu propósito é namorar com a Marcela, é noivar com a Marcela e é casar com a Marcela. E as circunstâncias, nós sabemos que o Senhor move, né? Mas nós precisamos muitas vezes ter atitudes, e essas atitudes muitas vezes vão trazer para a gente alguma lágrima, abster de alguma coisa, renunciar a muita coisa, né? Então a gente renuncia, as pessoas não sabem, mas às vezes a gente renuncia um passeio, só eu e ela. E não é por conta da carne, e não é por conta também da área financeira, é porque nós sabemos que nós precisamos se guardar. Se a gente abre uma porta, a gente abre outras portinhas que às vezes a gente nem enxerga, né? Então, hoje eu vejo o nosso preparativo, né? Aí entra muito, Vini, de antecipação, a gente ter cautela com quem a gente conversa, de quem a gente expõe a nossa vida, isso é super importante. Não adianta eu querer fazer um casamento, ter um namoro forte, um noivado forte, um casamento forte, só abro minha vida para qualquer pessoa, né? Se eu não abro minha vida para as pessoas me abençoarem, infelizmente, eu estou abrindo para as pessoas amaldiçoarem. Então, se eu estou dando motivo, e isso não é que isso seja importante, né? Nós precisamos andar na linha de Cristo, é uma linha reta. Então, se eu ando numa linha torta, eu vou dar motivo para as pessoas falarem que eu estou numa linha torta. Mas se eu estou andando numa linha reta, nós não vamos dar motivo para ninguém falar da nossa vida. E aí, quem vai nos justificar, certamente é o Senhor. Então, a gente começou, né, com 3, 4 meses ali, olhar, assim, apartamentos, sem nenhuma condição, mas nós já imaginávamos, já projetávamos isso na nossa cabeça. Nós já olhávamos lugar para casar, mesmo que a gente não tinha noivado, porque a gente já projetava, e não é andar ansiosos, né? Nós sabemos que o Senhor nos orienta que não andar ansiosos com coisa nenhuma, mas a gente precisa projetar isso, precisa estar queimando no nosso coração. Se não está queimando, a gente não toma o próximo passo, a gente não avança, né? Algo mesmo, Vini, não sei se você lembra, mas bem no início a gente conversou e não era sobre namoro. Eu fui convidado pelo pastor para me ministrar a oferta e eu estava muito receoso com isso. E você falou, Lucas, você precisa dar o primeiro passo. Você precisa tomar a atitude. Não importa da forma que você vai falar, porque não é você que vai falar. Se você crê e segue Jesus, ele vai falar através de você. E é por isso que a gente precisa dar um primeiro passo no nosso relacionamento. Porque senão eu vou olhar que é eu e a Marcela que estamos conduzindo. E aí a carne vai tomar conta de um espaço. Aí as nossas aflições vão tomar
um caminho que nós queremos, que nós imaginamos. Mas o Senhor, ele está no controle de tudo. Então, quando nós entregamos para o Senhor e já projetamos algo, ele abre as portas. Ele abre as portas. A Marcela começou a sonhar com casa. A Marcela começou a sonhar com casamento. E isso foi o quê? O Senhor nos direcionando para fazer algo. Coincidentemente, Vini, a primeira semana que nós começamos a falar de apartamento, ela sonhou com o local, o valor, aonde era próximo. E tudo isso veio nos trazer o que a gente está fazendo, uma preparação. Se não a gente for preparar, a gente for colocar no papel tudo, é bênção. Eu acho que a organização, ela traz muito resultado, mas a atitude, ela vai trazer algo assim diferenciado, que muitos casais vão falar, meu, é a vida que, não é a vida que está me levando, é o Senhor que está direcionando. Nossa, ô Lucas, você falando isso, eu aprendi algo casado, isso eu aprendi depois de muitos anos de casado, e eu vejo que vocês já aprenderam antes de casar, isso é muito bom. Cara, tudo que é criado duas vezes, a primeira na mente, e depois na realidade. Então veja, ó, essa esposa temente a Deus, que você orou, ela estava onde? Que ela estava dentro de você aí, na sua mente, no seu coração, era o propósito que você tinha. Aí você orou e Deus te mostrou a Marcela. Agora eu quero um casamento, uma família na rocha, como você mencionou. Ou seja, tá aqui, ó. Então você sonha com isso, o Senhor te dá esse entendimento, e aí você encontra a Marcela e vocês estão materializando o processo. E a gente quer agora a casa, faz parte do processo. Opa, então primeiro a casa vem para o sonho, vem para a mente, é o propósito, aí materializa. Cara, olha que poderoso isso. E se o ser humano... eu acho que isso é uma das evidências de que nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? Deus é o Criador, e nós temos esse poder de visualizar antes de conquistar de fato. É o que você fez, você visualizou uma mulher de Deus antes de namorar de fato com ela. Você está visualizando um casamento, uma família, antes de casar de fato. Está visualizando um apartamento que é de vocês antes de acessar de fato. Isso, cara, você falando isso é poderoso. Eu demorei para entender isso, cara. Eu aprendi isso depois que eu casei, ó. E glória a Deus que vocês tiveram esse entendimento antes de casar. E uma segunda questão que eu quero destacar que você falou, ou eu vou viver por ocasião, ou eu vou viver por decisão, né? Não importa a ocasião. Eu tenho uma decisão e eu vou seguir para lá. Que isso fique de lição para os jovens que são noivos que estão nos ouvindo, cara. Deus te abençoe, viu, Lucas? Amém, Vini. E saber que o preço é pago, né? A gente vai ter que pagar um preço por isso, né, Vini? Muitas coisas a gente vai precisar renunciar, né? Sim. Essa renúncia, ela vai trazer um resultado muito importante. Muito importante mesmo. Glória a Deus. E você como homem de Deus, você como homem, quais desafios que você enfrenta hoje no namoro, no noivado, antes de casar? Tem algum que você queira destacar? Eu enxergo, eu acho que foi algo que nos trouxe bastante, até um pouco de desconforto no início, né? A criação da Marcela é diferente da minha, né? E a Marcela se tornou cristã, crente, se batizou antes do que eu, então ela conhece alguns passos que eu não conheço, que eu não conhecia, que o Senhor vem me apresentando. Então, algumas coisas que até no ministério mesmo, o Senhor vem abrindo portas no ministério para mim e para ela também, né? Porém, algumas coisas geram um conflito para mim e para ela, né? E isso não é fácil, né? Porque a gente olha, às vezes, para a pessoa que está do nosso lado e até mesmo imagina, nossa, mas ela está contra o meu processo, o meu projeto que o Senhor separou para mim, o meu propósito, né? Mas não, Vini. Ela está nos guardando, muitas vezes, de a gente não se frustrar com algumas coisas. É por isso que a mulher ela é tão importante como auxiliadora, né? Ela é uma mulher que vai edificar a minha casa, eu tenho certeza disso. Porque muitas vezes eu não enxergava no início isso. E eu falei isso para ela, a gente teve um prazer, assim, de ter um momento, né? No final do ano, a gente sentou ali no sítio do pai dela e começamos a conversar do que uma coisa agregava para o outro. E para o homem cristão, isso é muito importante. Principalmente a gente reconhecer que ela está agregando muitas coisas na minha vida. Porque às vezes a gente tem um pouco, né? A gente se posiciona, não, eu vou fazer.
mas muitas vezes a gente escutar mesmo o que a pessoa tá e a gente reconhecer. Então, a Marcela ela falou, amor, vai por aqui, e você vai, eu vou estar aqui em oração por você. Então, um homem cristão, às vezes a gente confunde, né, os propósitos. O Senhor, ele me apresentou a Marcela. Não foi o homem que me apresentou, foi o próprio Deus. Ela é uma oração. O Senhor me apresentou ela primeiro em oração, mesmo não fisicamente. Então, eu preciso entender que o meu propósito e o propósito dela tem que estar ligado. Nós falamos muito um para o outro, né? Deus não une pessoas, ele une propósitos. E a gente sempre fala isso porque o meu propósito, hoje nós enxergamos que os nossos propósitos estão ligados. Mas no início isso foi difícil. Isso foi difícil. Principalmente eu, como homem cristão, desafio ali que foi entender o meu propósito, o meu chamado, e viver nele, entender como a minha pessoa, a pessoa que estava do meu lado, vai agregar. E muitas vezes ela rebatia algumas coisas e eu não entendia. Isso gerava um conflito para mim e para ela no início. Mas foi o quê? A gente parar, né, a gente já vive um processo que é o namoro, então a gente olhar ali e falar o propósito, falar assim, ó, amor, você tem um propósito e eu quero te ajudar nele. E ela falou isso. E eu falei para ela, eu também quero te ajudar no seu. Então a gente junto, né, eu como um homem cristão, ali nesse processo foi um pouco desafiador, Vini, não vou mentir para você. Foi bem, algo assim, bem desafiador no namoro, muito no namoro, mas no ano passado, foi o ano que nós declaramos, nós orávamos muito, que esse ano de 2023 seria o nosso ano. Foi o ano que a gente teve mais conflito. E isso nos amadureceu e trouxe para nós um entendimento qual é a dependência que a gente precisa ter. Não um do outro, mas a dependência primeiro de Deus. Ele nos ia direcionar no momento feliz, no momento de dificuldade, no momento de aflição, no momento de dor. Então, o Senhor direcionou muito, muito, muito sobre isso. Muito. Cara, é por isso que é melhor serem dois do que um. E é por isso que o cônjuge não pode ser uma extensão exata de mim, porque senão, como é que eu descubro os pontos cegos que eu tenho? Se a minha noiva, se a minha namorada não me apresenta os pontos cegos que eu tenho, um olhar que eu ainda não compreendi, para que ela serve na relação? É por isso que é melhor serem dois. É por isso que a gente não pode anular a individualidade do nosso cônjuge, da nossa namorada, da nossa noiva, da nossa esposa. É preciso, ambos precisam ter voz. E você falando isso, olha como foi relevante ela ter um ponto de vista diferente do seu. Ela enxergar uma situação diferente da sua. Cara, sensacional, Lucas. Eu penso que tem muitos noivos que estão olhando para a sua fala agora e falando, meu, eu estou vivendo isso. E o Lucas, o testemunho do Lucas com a Marcela está me ajudando. Louvado seja Deus, meu amigo. Glória a Deus pela sua vida, pelo seu relacionamento. Lucas, como que o seu relacionamento hoje está te ajudando a crescer como homem? Nossa, muitos fatores, né? E até algo interessante que eu falei, conversando com o pai dela, eu falei isso, né? Às vezes as pessoas que estão de fora não entendem a criação do outro, né? E a criação da Marcela me ajudou muito pela pessoa que ela é. Então, eu cresci muito, Vini. Assim, como eu disse no início, eu sou um novo convertido ainda. 3 anos de conversão, né? Mas espiritualmente eu cresci muito. Porque eu declarei antes de conhecer ela, Senhor, eu quero uma pessoa que me leve mais perto de você. E isso a gente conversando nesse dia, que nós sentamos e começamos a expor um para o outro, o que um agrega na vida do outro, foi muito, muito, assim, gritante, que fez um ao outro chegar mais perto de Deus. Então, o meu relacionamento, assim, trouxe para mim, como homem, dependência mais de Deus, mostrar como é bom você estar nos caminhos do Senhor, como é bom você ser uma pessoa correta, como é bom você andar no caminho correto, como é bom a sua vida ser a própria palavra viva. Assim, muitas coisas, Vini, eu poderia ficar o dia inteiro aqui falando, porque a Marcela tem sido um ponto muito importante para mim, né? A minha família gerou algo muito, muito, muito importante, gerou a pessoa que eu sou. Mas o meu relacionamento com a Marcela vem gerando o quê?
algumas coisas novas que eu não conhecia do Lucas, algumas ousadias até, né, quando eu falo, no caso, no Senhor, que ela me fez eu chegar mais próximo do Senhor, e gerou uma ousadia diferente do que eu imaginava ter, né? Então, quando você tem a pessoa certa, né, não é fisicamente que ela vai te agregar, não é financeiramente que ela vai te agregar, isso vai ser um complemento, mas espiritualmente, Vini, assim, eu declarei isso antes pedindo, né? O Senhor, ele não só me presenteou espiritualmente falando, crescendo espiritualmente. Depende muito da nossa busca também, né? Depende muito do que a gente entende, do qual é a dependência de Deus. Mas isso foi como se fosse o óculos. O óculos, ele me auxilia a enxergar bem, mas sem ele eu enxergo. Mas com o óculos me auxilia eu enxergar melhor. E com ela do meu lado, o meu relacionamento com a Marcela fez eu enxergar melhor alguns pontos que eu não enxergava. Então, fez eu crescer muito como homem, né? E você também ter a responsabilidade, né? O que eu falei, acho que uma, duas perguntas atrás, nós já projetávamos outras coisas. Então, se nós não projetávamos outras coisas, nossa casa, nosso relacionamento, nosso casamento, a gente poderia entrar numa linha de conformismo e não crescer. E às vezes a gente olhar um para o outro e não vê nada que está agregando, porque nós não estamos avançando. Mas o Senhor nos direcionou para avançar, né? Então nós já projetávamos algo grande, mesmo que as circunstâncias, os momentos nós não conseguíamos fazer. Mas me gerou uma responsabilidade. Então, uma visão nova, uma visão diferente que eu tinha do que era um relacionamento, né? Então, acrescentou muitas coisas na minha vida, muitas coisas mesmo. Cara, você falando assim, ó, eu sou pai, né? Eu tenho um menino de 6 anos de idade, e como deve ser maravilhoso para os pais ver que os filhos, assim, ó, estão casando, estão crescendo no Senhor, estão maduros. Eu não vou precisar me preocupar, porque depois que meu filho e a minha nora, ou, né, o meu genro ou a minha filha casarem, eles viverão maduros no Senhor. Olha como isso, agora eu estou trazendo a fala do pai, viu, Lucas? Como isso alivia para os pais e traz uma sensação de dever cumprido. Meus filhos estão em Cristo e eles casaram, vão dar continuidade. Eu posso descansar. Eu acho que é aquele descanso de Deus depois que ele criou o mundo, sabe? Ele Sim. descansou não porque estava cansado, ele descansou da obra, está concluído. Eu acho que essa sua fala, esse crescimento que você está tendo como homem, no sentido de o namoro, o noivado, aí vai casar buscando, almejando esses voos altos com a Marcela, eu penso que isso traz descanso tanto para os seus pais quanto para os pais dela. Não precisamos nos preocupar com os nossos filhos, eles podem caminhar agora daqui, sozinhos, claro, não sozinhos, mas com o Senhor e um com o outro. Cara, isso é maravilhoso, eu acho que todo pai espera isso, que os filhos casem bem, sabe, Lucas? E foi algo até, Vini, bem importante, você citou esse ponto dos pais, né? E a gente também, pela glória de Deus, conhecer pessoas assim que se tornaram nossos pais na fé, né? Assim, uma família que nós amamos, né? Que, pela glória de Deus, eu nasci da minha mãe, nasci do meu pai nessa família. A Marcela nasceu, né? Da família dela, e isso é uma bênção. Mas, assim, como é bom, às vezes, a gente conhecer outras pessoas, né? Citando aqui, você citou o Gabriel no início, o Gabriel e a Elisângela são uma bênção na nossa vida. O Rafa e a Camila, não tenho o que falar. Você e a Dulce, nós não temos muito o que falar. O pastor Marcelo e a pastora Yara. Então, assim, são pessoas que o Senhor nos direciona, né? E a gente não ter medo de pedir ajuda, né? Isso foi super importante. As orientações dos nossos pais, a gente pedir ajuda para eles, né? E pedir para essas pessoas que nos ajudaram e nos ajudam até hoje. Isso é muito importante. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lucas, e o que você espera do seu casamento, meu irmão? Casou, o que você espera do casamento? Nossa, Vini, é uma pergunta que, como é um sonho, né? Às vezes a gente projeta tanta coisa, né? Mesmo antes de eu conhecer a Marcela, né? E a gente, infelizmente, no início a gente olha para algo material, né? Algo assim, casa, carro, ser uma boa condição para não só ser o provedor da casa, né? Financeiramente, mas como é bom a gente andar aí,
Até a pergunta 3, né, que você me fez, sobre como é a fé cristã, né? Como Cristo muda tudo. Como Cristo mudou tudo, assim. A minha visão hoje de casamento é eu viver o simples com a Marcela. Viver o simples, né? Provendo, nós não faltando nada pela glória do Senhor, mas eu provendo espiritualmente também, né? Hoje eu vejo que a nosso relacionamento, ele é um arco, né? Ele é um arco, uma flecha na mão do Senhor que tem um arco na mão. Então nós não estamos casando, né? Como a gente falou, como eu falei no início, para satisfazer uma carne, mas sim por um propósito maior. Eu amo a vida da Marcela. A Marcela é a mulher da minha vida. E eu caso mesmo eu vejo assim, para construir família, Vini. Eu vejo que eu preciso deixar um legado para os meus filhos. Eu preciso ver que os filhos dos meus filhos, eles estão seguindo um pouco do que a nossa geração, que eu e a Marcela vamos... quando nós casarmos, a gente vai plantar uma semente. E essa semente, ela vai sendo gerada conforme a gente vai abastecendo ela, né? Então, eu vejo assim, meu casamento, espero assim grandes coisas, grandes desafios. Isso é muito importante. Mas assim, Vini, eu de verdade não tenho palavras para falar, porque é um sonho. Então, eu falo, no início nós projetávamos algo material, antes de eu conhecer ela. Quando eu conheci ela, eu comecei a projetar algo espiritual. Então, eu creio que Deus vai derramar muitas coisas na minha vida, na vida dela, né? E não só financeiramente, falo mais espiritualmente, quando nós colocarmos a aliança de casado e a gente decretar aquele dia que até que a morte nos separe. E aquele dia vai ser, eu vejo que o Senhor vai abrir as comportas do céu e nós vamos viver algo que a gente não imaginava. E não só nós, as nossas famílias serão abençoadas também através do nosso relacionamento, do nosso casamento, né? Aleluia. Essa frase, até que a morte não separe, ela é pesada, né? Assim, é pesada não no sentido de fardo, mas é pesada a carga de responsabilidade que ela traz é enorme, né, Lucas? Sim. E é algo importante, né, Vini? A gente escutei uma frase, se eu não me engano, do pastor Cláudio Duarte, né? Um casal, ele foi e pediu aconselhamento ali, e os dois falaram, tudo bem, vocês querem terminar, né? Vocês não estão bem. Tudo bem, então vamos orar. Vamos ver quem o Senhor vai levar antes, porque é até a morte que separe. Então, a gente inicia um relacionamento, é o que eu disse, eu não posso iniciar um relacionamento de namoro se eu não tenho a projeção de casar. Então, o que eu espero do meu casamento, eu já construí dentro do meu relacionamento de namoro. Então, o meu relacionamento de namoro foi uma escada que eu subi para chegar no noivado. E o noivado é mais umas escadas que a gente vai subir para chegar no nosso casamento. Mas a gente precisa projetar antes. Se a gente não crê que ela é a mulher da minha vida, que eu não creio, se eu não crer que a Marcela é a mulher da minha vida, para que eu vou estar com ela? Nossa. Por qual sentido eu vou estar com ela, né? Então, eu preciso projetar que ela é a mulher da minha vida. Com as falhas dela, com as qualidades dela. E ela mesma tem que projetar isso, que eu sou o homem da vida dela, com as minhas falhas, com os meus acertos. Senão a gente vai construir um casamento de mentira. E não é isso que a gente quer. A gente não quer viver por aparência. A gente quer viver algo real na presença do Senhor. Então, no nosso casamento, a gente projeta algo grandioso, principalmente espiritualmente. E na sua fala, o namoro, ele tem um outro significado. Então, podemos concluir que namoro não é curtição. Namoro não é oba-oba. Namoro não é um período da vida em que eu tenho 15, 16, eu vou namorando para curtir, porque faz parte da vida, e aí quando eu fizer 30, aí eu penso em casar. Cara, não é isso. Namoro é uma preparação, faz parte do processo da construção de uma família. Sim, assim, particularmente, Vini, foi super importante, tá? Não é porque a gente passa por uma fase, a antiga ela não vale mais, né? Então, Sim. A fase anterior ela é super importante. O namoro foi o que nos forjou. É onde os desafios bateram na porta e é um pouco do que gerou maturidade na gente e também algumas coisas a gente não viveu. E glória a Deus por isso, porque o Senhor tem o tempo certo para todas as coisas. Então, ele vai derramar na gente alguns desafios no noivado que a gente só vai conseguir passar no noivado. E é por isso que cada etapa que nós vamos passando, o relacionamento do namoro, se nós enxergamos com oba-oba, dói falar isso, Vini, mas são casamentos que não prosperam. São casamentos que não têm uma distância grande, né?
E nós temos um exemplo, assim, espetacular dentro da nossa igreja, que é o pastor Moisés e a pastora Vânia. Eu falo para ele, Sim, falo para os dois, falo para Marcelo, que eles são um exemplo para nós, né? sim. Outros casais, mas trazendo a vida deles, da forma de se elogiar, né? E com certeza, se nós perguntarmos hoje para eles, o relacionamento dos dois foi um processo, pode ter sido bom, ruim, ou difícil, ou fácil no namoro, mas aonde forjou eles. O relacionamento do namoro é muito importante. Se nós começamos com o oba-oba, infelizmente a gente está cantando a música Deixa a Vida Me Levar. E aí, deixar a vida me levar, a gente não projeta nada. A gente Meu não Deus. vive nenhum processo na presença do Senhor. Então, se o início é ruim, né, a gente fala que a palavra do Senhor no início, né, era a palavra e a palavra estava com ele. Então, a palavra já inicia no início, já começou no início. Ele era a própria palavra. Então, se ele já inicia com oba-oba, né, então não tem como, Vini, o relacionamento começar com oba-oba, infelizmente, terá um fim trágico. Ô, Lucas, eu quero só fazer um comentário que me veio aqui. Você mencionou que nenhuma fase do processo é mais importante que a outra, né? Então, assim, Jesus veio, viveu entre nós, e ele foi crucificado, mas assim, não existe uma parte mais importante, né? Então, a parte em que Cristo estava entre os homens era importante, a crucificação foi muito importante, aqueles 40 dias que ele viveu pós-ressurreição foram muito importantes. Hoje, o Senhor à direita do Deus Pai é muito importante, ou seja, todo o plano da redenção é importante para o ser humano. A gente não pode Demais. anular nenhuma fase do processo. Eu acho que isso ilustra um pouco, né? Toda a fase da construção da família é importante, né? Então, assim, vamos encarar cada fase da construção da família com a seriedade que lhe é devida, né, Lucas? Com Glória a Deus. certeza, com certeza. Lucas, como você aconselha aquele homem que falou assim, ó, Lucas, comecei a namorar. Lucas, tô namorando tem um mês e futuramente eu vou casar. Como você aconselha esse homem, Lucas? Você agora, com essa sua experiência de namoro, já beirando ali o casamento, como que você orienta esse jovem? Ô, Vini, até a gente conversando um pouco, né, no início, a gente falou, nós temos algumas responsabilidades e a gente, de uma forma ou outra, cuida de outros casais, né? E essa pergunta a gente acaba escutando algumas vezes, né? E eu faço a mesma pergunta, como você enxerga ela? Ela é o que para você hoje? O que que você enxerga a sua namorada? O que que você está enxergando nela? Ah, a gente está se conhecendo, então, mas qual é a visão que você está tendo dela? Porque não adianta a gente iniciar algo, né? E até mesmo, eu cito um ponto importante, se guardar, Vini. A parte de você guarda você e a sua pessoa, que vocês estão se conhecendo e vocês estão orando junto, é super importante, porque você não está só guardando a sua vida, você está guardando a vida do outro. Está guardando a vida do outro. A pior coisa é você vivenciar em um ciclo que nós vivenciamos hoje na igreja, todo mundo se conhece, principalmente os jovens ali, tem um bom relacionamento, todos os jovens, mas eu oro com um, eu oro com outro, eu oro com uma, eu oro com outra, eu oro, e isso vai gerando o quê? Lógico, tem que conhecer, mas o momento de se guardar é super importante. Então, o primeiro ponto, Vini, eu acho que assim, iniciou, conheceu uma pessoa, ora, se você é cristão, se você não é cristão, o não cristão às vezes vai enxergar isso como até cafona. Mas assim, se a gente enxergar que Deus ele está acima de tudo, se você não entrega o início na mão dele, você não vai entregar o final. Então é muito fácil eu entregar depois o final ou entregar o problema se eu não dei o início. Eu não entreguei as ferramentas. E as ferramentas ele já nos orienta. É orar igual ele orava, né? Então vamos orar. Vamos orar primeiro, se conhecer em oração, né? É super importante, porque o Senhor ele vai nos mostrando algumas coisas. Define um tempo de oração, define um tempo de se conhecer, de conversa, né? Não abra brechas para conversar. Um exemplo, você está nesse tempo de oração, não abra a sua vida. É o que eu falei no início, né, Vini? Esse primeiro ponto de você se guardar, você guarda o outro. E você também guarda o seu processo com Deus. Porque tem coisas que Deus vai revelar para você. E Deus, ele não quer que você compartilhe algo que ele está se revelando para você nesse momento. Então, às vezes, a gente está em oração, a gente está ali, né, joelho, orando com a pessoa por 3 meses.
orou, o Senhor confirmou, meu, vamos seguir um próximo passo, vamos conversar com a família. E não existe isso, Vini. Eu sou século XXI, eu não vou conversar com os pais, porque isso não tem mais lógica. Cara, isso é o princípio de tudo. Se você não valoriza o que gerou a sua namorada, a sua futura noiva e a sua futura esposa, você não vai honrar a vida dela. Se você não vai honrar a família, você não vai valorizar ela. Porque senão você está jogando de lado a origem dela. Da onde que ela está vindo? Da onde que ela é? De qual família dela? Como é a família dela? E da mesma forma, ela olhando para ele, né? Então, assim, primeiro ponto, guardar, se guarda. Nunca inicia algo se vocês não estão prontos para se guardar. Eu não estou nem falando sexualmente, tá vendo? É assim mesmo, em oração, dá um tempo de 3 meses, 2 meses, 1 mês, isso, né, isso é particular de cada casal, mas definir um tempo de vocês se conhecerem em oração. Porque pro resto da vida eu vou orar do lado do Marcelo. Do resto da vida, nós vamos seguir a nossa casa em oração. A gente não vai iniciar algo sem a oração e sem a bênção do Senhor. Então, guarda o relacionamento. Guardou o relacionamento, o próximo passo é falar com a origem. É ter, assim, um ponto principal. Quem ela é, de que família que ela vem, de qual é a origem dela, qual é a descendência dele. Então, muitas coisas, às vezes, a gente cospe nisso, né? A gente não valoriza a família um do outro. Isso é crucial, crucial. Porque eu vou gerar, né? Vou dar um exemplo da Marcela. A Marcela vai pegar o meu nome e eu posso pegar o nome dela. Mas qual origem tem esse nome? De qual vida que tem esse nome? Né? E não é só um nome. É algo que você vai levar uma descendência. Você vai aumentar, né? Até um louvor que fala que os filhos dos meus filhos serão, assim, muito abençoados. Então, 2 pontos eu acho que é importante: se guardar e valorizar a origem um do outro. E o terceiro e último, Vini, para mim encerrar, eu acho que, assim, qualquer preparação de casamento, de namoro, de relacionamento, se você não tiver o Senhor, não prospera. Então, se você eu olhar para Marcela, que ela é maior do que tudo na minha vida, eu não tenho nem a capacidade de tirar ela do meu lado. Porque quem vai tirar é o próprio Deus. Porque ele está acima de todos os relacionamentos, acima de todos os homens, o nome dele é acima de todo nome. Então, se nós iniciarmos um relacionamento buscando os nossos interesses antes de buscar o Senhor, antes mesmo de renunciar a algumas coisas, renunciar aos nossos interesses. Às vezes a gente vai olhar para uma bola e vai falar, nós não saímos desse círculo. Não porque você não está projetando, porque às vezes você está projetando tanto e está fazendo só pelo seu braço. E entregar mesmo para o Senhor. Pai, eu não tenho condições financeiras, nem técnicas, nem nada para fazer isso. Mas se for da sua vontade, que o Senhor nos mostre isso. O Senhor nos mostre, o Senhor nos direcione. Né? Eu dando um exemplo rapidamente, Vini, da casa, nós estávamos, vamos guardar dinheiro para comprar a casa. Nós não conseguíamos guardar dinheiro, Vini. Vamos fazer a dívida. Começamos a buscar em um lugar que a mãe dela nos indicou. Nesse lugar, nada, a gente não conseguia nem visitar. Mas quando nós começamos a orar e começamos a ser direcionados, amor, vamos com calma, vamos procurar, mas vamos orar por isso, né? Vamos orar, E aí a gente fez um propósito no monte, a gente foi no monte, começou a orar por isso. E o Senhor deu sonho para Marcela. Ela sonhou com a parcela, ela sonhou com o local, ela sonhou com tudo. E o Senhor nos deu da forma que ela sonhou, da forma que Ele revelou para ela num sonho. Então, só para repetir, né, é se guardar, valorizar a origem e sempre entregar para o Senhor. Sempre colocar o Senhor no lugar que Ele nunca saiu, que é acima de tudo. Então, eu tenho certeza que qualquer relacionamento que iniciar com esses 3 processos, para mim e para a Marcela ajudou muito. Pode ser que para outros casais, pode ser que no primeiro, né, fique um pouco difícil, não consegue se guardar um ao outro. E eu repito, não é no âmbito sexual. Isso não é indiscutível, Vini. Se você quer iniciar um relacionamento, mas a nossa carne vai gritar, mas se você não valoriza a santidade, não tem como um relacionamento ter autoridade.
Então não adianta. Isso eu nem toco muito no ponto, se um casal já iniciou tendo algo, já iniciou pensando em fazer aquilo, gente, infelizmente não vai prosperar. Eu falo, é tempo de qualidade. Então, o guardar é guardar um ao outro. Se guardar os dois nos dois braços do Senhor. Ele pegar um de cada lado e levar vocês para um tempo de oração. Se vocês conseguirem se guardar até o casamento, bênção. Mas o mais importante é vocês entenderem que esse se guardar, essa origem, valorizar isso, e entregar tudo nas mãos do Senhor e saber que ele nunca saiu desse lugar, que é o trono, com certeza o relacionamento vai ser muito desafiador, que isso nós não somos ausentes disso, mas vai ser assim, lutar o bom combate, entendeu? Lutar o bom combate do relacionamento e estar junto ali com o outro vai ser um tempo de valorização muito grande. Aleluia, Lucas. Não é à toa que Deus se apresenta como Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nada mais é do que a origem do povo de Israel, né? E isso ecoa a sua fala de valorizarmos a origem. Glória a Deus. Então é a santidade, valorizarmos a origem e colocarmos nas mãos de Deus. Sim. Aleluia. Meu irmão, obrigado, viu? Que Deus te abençoe. A sua história me inspira, o seu testemunho, a forma com que você encara a construção da família, o seu noivado, é de uma forma muito honrosa, respeitosa. De fato, dá para ver que você é um homem de Deus, e eu muito me alegro de poder caminhar com você, de poder congregar com você na mesma igreja, com a Marcela. Cara, vocês estão construindo uma família linda, que as bênçãos do Senhor estejam constantemente repousando sobre vocês, em nome de Jesus, viu, Lucas? Muito obrigado, viu? Glória a Deus, é uma honra para mim, eu repito, vocês são um exemplo para nós, né, e a gente quer sempre estar junto, né, eu acho que quando a gente fala de pessoas assim que o Senhor nos apresentou, a gente sempre quer estar do lado, né, e é por isso que quando a gente se vê ali no culto, a gente vai, se abraça, conversa um com o outro, toca alguns pontos, e o Senhor sempre vem nos dando esse entendimento, né, se valorizar esse tempo um com o outro, né, isso é um exemplo para mim, um grande homem, um grande pai, um grande marido, né, e mostrar que a família está acima de tudo, né, a família está acima das adversidades, das dificuldades, que o Senhor, ele habita na família, ele vai direcionar, e ele vai direcionar mesmo pelo caminho reto, né. Para mim é uma honra estar aqui, foi um prazer, e eu espero que edifique muitas pessoas, porque, né, às vezes a gente olha o nosso processo, tem pessoas que infelizmente não enxergam, né, acho que a gente, né, possa olhar até com um olhar assim, nossa, para que fazer isso, né, para nós deu muito certo, e eu creio que até o dia do nosso casamento, nós vamos ter ainda muito mais testemunhos para dar, né, e o Senhor vem preparando grandes coisas, né, para nós, e isso tem sido muito bom. Viver isso ao lado da Marcela tem sido melhor ainda. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, e esse foi o nosso episódio de hoje. Para você que nos acompanha, até o próximo vídeo.